Felipe Ador, sou formado em engenharia de produção aqui, fiz mestrado também em engenharia de produção no PEP, na COP, e fiz doutorado no IPUR, Planejamento Urbano Regional. Participo do Soltec desde sua criação em 2003, quando eu estava no meu último ano do curso de engenharia de produção. Hoje sou coordenador geral do Soltec. Atuei 2 anos como professor substituto no Departamento de Engenharia Industrial, DEI. E hoje sou, bolsista, recém-doutor aqui, atuando no Soltec. Meu nome é Sidney Lianza e eu fiz um concurso aqui para o Departamento de Engenharia Industrial. E eu sou professor centralmente no curso de Engenharia de Produção. Mas também, enfim, já admitindo que o curso de Engenharia de Produção é aberto para outros e tal, né? Eu entrei aqui em 98, no segundo semestre de 98, formei em 2004. Na verdade, na minha avaliação, pouca coisa mudou. Eu acho que estruturalmente ainda segue as mesmas metodologias de ensino, mesmo estrutura, né, das disciplinas e tudo mais. Então, particularmente do que eu conheço do meu curso de engenharia de produção e do que eu acompanho nos outros cursos, quando eu fui professor do DEI, eu dava aula, na verdade, do que eles chamam de disciplina de serviço, né? Eu estava em economia A para todos os cursos, então eu nem cheguei a dar aula para a turma da engenharia de produção, só uma aula ou outra. E, na minha opinião, estruturalmente ainda é muito parecido, é a mesma coisa. Eu acho que a educação tem muito de estudante ser protagonista, e eu às vezes me surpreendo, acho que alguns professores, eu penso que não fazem isso, de repente me surpreendo e fazem. Quando menos espero, vejo fazer, por isso que é difícil, sabe? De repente você vai, não, esse cara não tem cara de quem faz isso, de repente você vai ver e faz, entendeu? Então são professores que se dedicam. Tem o Miguel, que já foi embora, nosso colega, ele falava que tem vários professores que não gostam de aluno, né? Então que é uma questão de uma prática amorosa, digamos assim, a educação exige essa prática amorosa e tal. Então, tem uma coisa também, é a seguinte, do reconhecimento de saberes diferentes, né? Então, ou seja, que o jovem tem um saber diferente, ou seja, ele também tem um nível de aprendizagem. E quem diz que o Einstein não está sentado na sala? Né? Como é que você vai saber que não tem alguém lá que tem um conhecimento até melhor sobre você, sobre determinado assunto, né? Então, algo do tipo assim, eu ensino o que eu sei e você, por favor, ensina o que você sabe, para a gente poder juntos aprendermos. Quer dizer, esse reconhecimento de saberes diferentes, que significa a pessoa estar de bem consigo para poder ter uma aprendizagem interessante, eu acho às vezes é difícil. E aí você tem que levar em consideração uma coisa estrutural. Nós que estamos na faculdade de engenharia, eu sou engenheiro civil. Eu, por sorte, desde os 21 anos para a sobrevivência, eu entrei em sala de aula. Eu estou com 63 anos, então são 42 anos que eu tenho em sala de aula, trabalhando. Mas, quem dá aula em engenharia não é obrigado a ter licenciatura. Ele não tem formação para ser professor. Para você trabalhar aqui, você faz uma prova de conhecimento específico, de títulos e uma prova de aula. Agora, você não tem uma formação. Agora, o cara para dar aula em sociologia, para dar aula em letras, e matemática e física, ele tem que ter licenciatura. Mas por que em engenharia não tem que ter? De forma geral, eu acho que ainda estamos muito presos a metodologias de ensino conservadoras, ultrapassadas. Então é uma coisa complicada. E aí depois o cara tem que fazer uma prova única, né? Então, por vezes, quem fez essa prova única? Boa pergunta, né? De repente é o professor que está dando uma aula X, para uma turma X. Então o cara entende, e o outro não entende direito. Então é uma coisa muito, muito enrolada. Tem uma tendência muito grande a um viés técnico exagerado. Ou seja, uma necessidade de transferência de conteúdo aos alunos, de um conteúdo descontextualizado, despolitizado, acrítico, em que na verdade você está simplesmente passando passando ferramentas, né, passando conceitos, conhecimentos
muitos deles não gerados na realidade brasileira, muitos deles vindo de fora, vindo da Europa, Estados Unidos, e o professor, isso até, enfim, Paulo Freire, Cristóvão Buarque falam, o professor se transforma um transmissor de certezas, né? Ele pega aqueles conhecimentos já prontos, pré-modelados, em outro contexto, em outra realidade, chega aqui e transmite para o aluno de forma acrítica, descontextualizada. Então acho que isso eu acho que o principal problema nesse sentido do ensino em engenharia, que na UFRJ, é a distância que há entre o conteúdo que é trabalhado e a atuação profissional daquele futuro engenheiro. O fato da escola politécnica estar aquém também é responsabilidade dos estudantes. Não adianta falar que não, porque o professor, porque o diretor, isso aí é mole. A gente botar a culpa nos outros é mole. Mas agora, quem constitui a escola politécnica? Todo o seu grupo social. Os estudantes, que historicamente é uma força fantástica, os técnicos e os professores. Então, quer dizer, como é que estão os estudantes, como é que estão os professores, como é que estão os técnicos? Quer dizer, então, eu acho que todos aí têm uma responsabilidade grande. Então, de promover debates, palestras, trazer temáticas, assuntos. Esse mesmo que eu estou falando, quer dizer, da represa, tem a ser, o centro acadêmico pauta, também esse assunto aqui para trazer, procura os professores, fala, como é que nós vamos fazer? Esse assunto, entendeu? Pede reunião com o diretor, diretor, como é que é? Que nem a Serra lá, a região serrana que acabou, vamos trabalhar esse assunto, vai lá na congregação, pede para pautar, fala com o diretor de ensino, procura. Ou seja, é você ter uma postura de quem vai ter a responsabilidade do país. Como qualquer centro acadêmico, né, acho que ele tem um papel fundamental em refletir isso e colocar a demanda dos estudantes em pauta, né, na agenda, e não deixar só que os professores definam quais são as disciplinas, quais são os conteúdos. Você perguntou antes da coisa da mudança, eu acho que sim, houve recentemente, acho que as mobilizações exaltaram isso, mas eu sinto que há uma mudança dos estudantes também nesse período. Não consigo nem diagnosticar exatamente o motivo. Eu acho que as mobilizações mas para mim não é o único. Há um processo, acho que na minha época era muito mais difícil de mobilizar, de ter uma politização desse processo. Acho que hoje em dia há mais estudantes envolvidos. O CAENG tem que promover debates? Tem sim. Tem que trazer palestrantes? Tem sim. Traz ex-alunos interessantes. Por que não? O Cine Benjamin foi aluno. E traz outros alunos, aqueles que foram dirigentes do centro acadêmico. Traz pessoas para o pessoal conhecer, nas várias habilitações. Ex-professores que são professores. Entendeu? O Vinícius é ex-aluno. O Meirelles é ex-aluno. E eu acho que uma coisa de trabalhar, sacar que é o seguinte, é o CAENG se entender como um educador. Eu acho que o centro acadêmico tem que assumir o seu papel de representante dos estudantes no sentido de pensar a universidade. Eu acho que o centro acadêmico deve pensar a universidade e a formação que os estudantes desejam, a formação que eles demandam, que eles precisam, e se colocar como um ator na definição disso.